Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração para transmitir uma mensagem cristocêntrica baseada na proposta temática comemorativa, pois a celebração está voltada para os 42 anos da Igreja Assembleia de Deus, Missão em Parauapebas. E para isso eu quero ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, onde está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem, enquanto carinhosamente externo a minha gratidão a Deus, pelo privilégio a mim dado de sua parte, de voltar a esta igreja, agradecendo ao pastor Carlos, presidente, sua muito digna esposa, irmã Emiliette, como também pastor Fenelon, irmãos, que Deus abençoe em vossos nomes, extensivo a toda a diretoria, ao corpo ministerial, à igreja como um todo. Aproveito para parabenizá-los pela perseverança voltada na divulgação das grandezas de Deus neste município. É uma alegria rever o meu amigo, cantor Cleito Queiroz, ao Josué, como também agradecendo ao carinho do companheiro, cooperador Joel, que tem nos conduzido, reverenciando todos os demais pastores de regiões adjacentes, como também fazendo menção de reverência, representantes do Poder Executivo, aqui tão bem representado pelo senhor secretário, e aos representantes do Poder Legislativo. Que Deus continue vos abençoando e os fazendo prosperar. Queridos, quero tomar por base esses textos, muito obrigado, para trazer-lhe uma mensagem cristocêntrica com o objetivo de falar-lhe sobre duas garantias: garantia de sangue e garantia jurídica, que dá sustentabilidade à igreja diante da terra, diante dos céus, em todos os tempos. Quando nós analisamos a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, por volta dos anos 57 depois de Cristo, pois sabemos que o evangelho chega a Roma por conta da diáspora, quando no Pentecoste muitos judeus que estavam ali da parte do mundo ouviram e viram os acontecimentos, e a Bíblia diz que muitos foram alcançados pelo evangelho. A partir deste pressuposto, com o advento da perseguição, muitos voltaram para suas terras e outros, movidos pela chamada, migraram para outras regiões, inclusive a Europa, o Império. A Bíblia nos mostra, dentre as entrelinhas, que quando o Evangelho chega em Roma, a mensagem de Cristo, ela chega pelos judeus. E o Império Romano não interferia, porque o modo de culto dos judeus era em modo de sinagoga e não havia ameaça ao Império. Mas o Evangelho de Cristo em Roma vai alcançando uma classe menosprezada, chamada de escravos, uma classe escanteada, marginalizada, chamada de desprezíveis,
e vai mostrando que ainda havia esperança para a vida. Então aqueles escravos e aqueles menosprezados, marginalizados, conhecendo o poder do Evangelho de Cristo, eles vão disseminando agora uma mensagem de Cristo como o único Senhor de todo o tempo. E isto era uma afronta ao Império Romano, porque para o Império, para os romanos, dominante do mundo na época, César era o único Senhor. Então este grupo pequeno de irmãos que começaram a divulgar este Evangelho no Império, vão ser perseguidos para desistir da fé. Porém, não conseguindo o Império, diz Atos capítulo 2, quando Lucas escreve que o imperador Cláudio, por volta dos anos 49, diz a história depois de Cristo, ele baixa um decreto para que os judeus deixassem Roma, porque o objetivo era, se os judeus deixassem Roma, a fé daqueles romanos gentios que haviam confessado Jesus como Senhor ia disseminar de uma forma pejorativa. Mas, pelo contrário, quando os judeus saíram de Roma, os gentios começaram mais eficaz falar de Jesus. E isso trouxe-lhes uma grande perseguição por parte do império, por parte das religiões dominantes, como também a própria pressão comportamental. E isto, com volta dos anos 57 depois de Cristo, o apóstolo aos gentios é questionado aí em Roma para esclarecer em que sustentação estava a fé e a igreja. Observem que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, primeiro ele enaltece a fé dos gentios que permaneceram fiéis em tempos difíceis. Em segundo, ele diz o desejo de pregar este mesmo evangelho em Roma, porque ele não tinha vergonha deste evangelho. E em terceiro, ele vai dar resposta sanguínea, qualificada e jurídica da garantia da igreja. É dentro deste ponto que eu gostaria de falar-lhes sobre uma decisão definitiva. E para isso, me permita-me contextualizar a Bíblia com a história antes de nós. Para entendermos, o capítulo 8 aos Romanos é uma peça jurídica, a ponto que no capítulo 6, veja por diante, que Paulo vai abordar o processo da graça e da lei. Dentro de uma peça jurídica, ele vai dar a garantia que a igreja é inseparável de Deus. Quando nós analisamos a história, observem que ele vai abordar no capítulo 8, versículo 33, a decisão final. Na decisão final, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ele aqui está dizendo que houve dentro de um conceito de julgamento uma decisão definitiva, uma decisão que no conceito do Código Penal brasileiro, no nosso direito, tomando por base isto, é transitado em julgado. É um processo que não adianta mais recorrer, já foi tomado uma decisão judicial. Então, me permita contextualizar o processo de adoração que foi eliminado durante tempos passados. Quando nós analisamos Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, em síntese, percebam que já havia antes de nós um projeto chamado de adoração. Um projeto que Deus criou para interligar terra e céu. Ezequiel chama de classe angelical, ou seja, o planeta Terra era habitado por anjos, uma classe que foi criada por Deus para elevar louvores
da terra aos céus. Por isso que quando esses anjos habitam na terra, só um ser chamado anjo de luz, ele tinha acesso a Deus. Ele pegava a adoração e o louvor que era produzido na terra pelos anjos e levavam ao Monte Santo de Deus. Diz alguns eruditos que diante do Monte Santo de Deus, ele abria o coração, pois ele era perfeito, e o que os anjos adoravam eram expressamente, verbalmente, do coração do anjo de luz aos ouvidos de Deus. E a frase era: tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração, e toda a terra está cheia da tua glória. Então todos os dias a terra produzia isso a Deus por meio dos anjos. Mas a Bíblia diz que o poder desta adoração e desta glória é tão tremenda que Ezequiel diz que o coração do anjo de luz ensoberbece, e agora ele quer tomar para si a adoração que pertence ao Criador. Ezequiel diz que como ele era o regente e ele dominava, ele vai negociar com os anjos principais acerca da adoração. Ezequiel diz que ele multiplicou o seu comércio. Isso implica dizer que ele começou a negociar o que não era dele. Quando ele atinge uma terça parte dos anjos, ele já vê couro suficiente para ser igual a Deus. Então vem Isaías 14 dizendo que agora ele não subirá mais para adorar e o coração perfeito. Isaías diz que ele põe no coração dizendo: subirei acima dos mais altos céus, acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, e estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Quando ele sobe, então Deus já estava esperando e diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti, e aqui tirarei a terra, humilhado e envergonhado, e todos o verão. Então Deus julga o anjo de luz sem direito ao contraditório. A terça parte dos anjos que se corromperam já entra em um julgamento sem direito ao processo legal. Então observe que dentro de um conceito jurídico e de adoração, o primeiro projeto de adoração foi ludibriado e separado de Deus. Judas capítulo 1 versículo 6, ele diz o processo jurídico. Ele diz que os anjos que não guardaram a sua morada e não guardaram o seu principado, Deus o julgou à escuridão das trevas para o grande dia do juízo final. Isso implica dizer que o grande supremo juiz já decretou um julgamento, Josué, segura mais um pouco, um julgamento sem direito ao contraditório. Observem que aqui não entra o devido processo legal. Os anjos não têm direito de defesa, são seres angelicais, não são seres humanos. Então a sentença vem e a terra é impactada e submergida pelas águas. É acima das águas as trevas predominam e o abismo faz morada. Então entre terra e céu não há mais adoração. O Espírito pairava sobre a face das águas, mas a terra estava vazia, não tinha adorador. As águas tirou a forma da terra, as pedras preciosas descem para o subsolo e ficou inóspito o planeta Terra. Aí vem o tempo e dentro da linguagem humana, aí Deus sente saudade da terra e sente saudade de adorador. Então vinha o Gênesis. Em princípio criou Deus os céus e a terra, porém agora a terra é sem forma e vazia. Então Deus vai levantar um projeto novo para viver o sobrenatural com coisas novas da sua parte, um novo projeto de adoração. Então Deus vai decorar o planeta Terra. Ele pede que as águas se afastem e a terra volta a aparecer. Agora ele vai trabalhar na fauna e na flora. Ele vai deixar o ambiente perfeito para que agora um adorador seja criado. Gênesis 1:26. Façamos o homem o ápice da criação. É aqui que o ser humano, diante de uma reunião, é escolhido por Deus para ser o ser único entre céu e terra, para adorar este Criador. O ser humano vai ser criado para substituir uma
classe chamada angelical. Então agora Deus cria o homem como o ápice da sua criação, o único ser racional, o único ser que vai ter direito de adorar e louvar ao Criador. Então Gênesis 1:26 ele é criado. Gênesis capítulo 2 versículo 7, Deus planta um jardim, denominando-o de igreja, lugar de adoração. Ele põe o homem para habitar. Agora o ser está criado, agora tem um lugar geográfico de adoração, o Éden. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 2, que o homem é menor que os anjos, mas é coroado de glória. Como ele é menor que os anjos, ele não pode subir, mas a adoração dele vai ser tão perfeita, que agora é Deus que desce do trono para a terra, para ser adorado. Quando Deus entrava no Éden, eles ouviam a voz de Deus e adoravam. E quando adorava, Deus voltava para o trono e a glória era perfeita, vivendo sobrenatural, acima da natureza, dominando tudo que era natural, vivendo cada dia as novidades de Deus e relacionamento íntimo entre o homem e Deus. Capítulo 3 do Gênesis, aí vem o pecado. A Bíblia diz que a serpente entra no jardim e questiona a Eva, porque acerca de um único ponto que Deus pediu de fidelidade. Todas as árvores do jardim você pode comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio, porque no dia que você tocar e comer, certamente morrerá. Então observe que ela vem perguntando, foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore vocês podem comer? Aí Eva diz, não, ele disse que nós não podemos comer da tal árvore, porque no dia que comermos ou tocarmos, morreremos. Como a serpente é uma personificação do anjo caído, teologicamente falando, então agora ele vai perturbar, e ele diz, não, é porque Deus sabe que no dia que vocês tocar ou comer, vão ser iguais a ele, poder absoluto, semelhante a ele. Por quê? Porque foi o mesmo crime que ele cometeu, foi o mesmo crime que o condenou, sem direito ao contraditório. Então observe que a partir daqui entra no jardim as 7 testemunhas de Romanos 11:35, quando Paulo questiona dizendo, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a nudez, a tribulação ou a espada. São 7 testemunhas que agora entram no jardim para observar o comportamento de Eva e de Adão, porque as testemunhas de um processo jurídico não pertencem às partes, mas ao juiz. Então elas agora vão testemunhar o andar daquele processo. Observe que quando você volta para o jardim, a primeira que chega para perturbar Eva é o perigo. A árvore agora é um perigo. O perigo traz a perseguição, ela vai ser perseguida. A perseguição, ela traz a tribulação, e a tribulação angustia ela, e a angústia leva ela a Adão. Ela convence Adão da proposta da serpente, e agora a angústia leva eles a fome, e a fome leva eles ao jardim, e o jardim estão de frente do fruto, e ela diz, a fome veio, e a fome está de olho. Quando a fome vem, o desejo vem. Quando o desejo vem, ela come. Quando ela come, ora, aí não acontece nada. Ela dá ao Adão. Quando Adão come, os olhos se abrem e a nudez vem. Quando a nudez vem, agora eles olham, o pecado entrou, tão vergonhosos um do outro, perderam o sobrenatural e perderam a novidade de vida. Agora, olha que coisa linda, na hora que eles percebem que estava nu, a voz do glorioso entra no jardim. Aí a Bíblia diz que quando eles ouvem a voz de Deus, se esconde por trás das árvores. Eu acho lindo aqui, porque Deus tem um atributo chamado onisciência
onisciência, ele sabe antes que aconteça, mas ele vem com um relacionamento tão íntimo com este homem, com o ser humano, o adorador, que ele vem questionando. Teologicamente é um contraponto, porque quando ele não ouve a voz de adoração, ele pergunta: cadê você, Adão? Cadê você? A igreja está vazia, não estou ouvindo louvor, não estou ouvindo adoração. Aí ele grita: estou escondido. Olha, porque você está escondido? Porque estou nu. Mas quem te mostrou que estavas nu? Porventura comeste da árvore que eu disse para não comer? Ai, que Deus faz? Pela lógica da onisciência, já havia jurisprudência, o mesmo juiz já fez o julgamento condenatório com os anjos, e aqui está o mesmo crime, princípio de igualdade. Pela lógica, era para o ser humano ser eliminado ali, seguindo o processo jurídico, mas não. O que é que Deus faz? Ele não abre mão do ser humano, ele acredita no ser humano, e ele vai continuando acreditando neste ser humano. Observe que ele vai tratando de forma surreal, ele vai tratando minuciosamente o poder do ser humano. Ele vai dar a ele o direito do devido processo legal, que não deu os anjos. Ele agora poderia condenar, mas ele diz: eu não vou abrir mão dele, eu vou julgá-lo pela graça, porque eu não posso desistir desse adorador. É um projeto de adoração.